Fala, Tia de Inter, chegando com os destaques desta vitória do agora líder do campeonato Inter diante do São José no Paço da Areia. Para a gente pegar um parâmetro, vamos compreender a dimensão desta vitória. O resultado é muito mais importante do que a performance, porque o gramado, terrível gramado, que a gente nem pode chamar de gramado, né? Quase que um piso sintético do Paço da Areia, naquela péssima qualidade de grama artificial, ela faz com que todos os adversários caiam num terreno favorável ao dono da casa, ao mandante. Essa é a grande vantagem de quem tem esses pisos. O São José consegue por vezes encrespar os jogos ali, a gente sabe, historicamente é assim, né? Mas vamos fazer um parâmetro. O Grêmio com titulares em casa empatou contra o São Luís de Juí, que hoje seria o 7º colocado. O Inter pega o São José, que só tem uma arma para disputar este campeonato, é o seu gramado, com um time misto, que talvez fosse o terceiro quadro, muitos dos jogadores não são nem reservas imediatos, e consegue sair com os 3 pontos. É isso, é para isso. Esse tipo de jogo só serve para isso. E para comemorar não ter nenhum tipo de lesão. Além disso, teve toda aquela cena patética, né? Protagonizada pelo China Balbino, querendo criar algum tipo de factoide, talvez vendo ali uma oportunidade de se visibilizar, de ganhar notoriedade no Fantástico depois do jogo, não sei, né? Mas acho muito pouco para um profissional de futebol que por algum tipo de provocação vá criar toda aquela ronha que ele tentou. O Cudê deu de ombros, né? Meio que andou pro lance. O Lúcio também deu um ponto final para a coisa, ele simulou dar um soco no Ener Valencia, então repúdio total ao comportamento do China Balbino. Não estou falando aqui sobre quem provocou quem, mas no campo da provocação verbal não pode partir para a violência, a menos que isso tenha algum tipo de justificação. Não é o caso de um jogo morno de Campeonato Gaúcho. Só que isso impactou no segundo tempo, né? Fez o jogo ficar um pouco mais tenso do que precisava. Vamos para dentro de campo? Dentro de campo era um Inter meio que Frankenstein, montado para preservar os principais jogadores. O Alário nem concentrou, né? Para ter uma ideia. Com isso, o Inter fez aquilo que precisava fazer. Jogou pela segunda bola, arriscou mais de fora da área, teve pouco controle, mais ligação direta, que não é o estilo do Cudê. O jogo de hoje não pode ficar emoldurado como nada do que o Cudê gosta de futebol, nem do que a gente vai se acostumar a ver ao longo da temporada. Ele é atípico, específico, encare isso. Se o resultado, por exemplo, fosse um empate, também estaria de bom tamanho dadas as circunstâncias. Se fosse uma derrota por conta dessa arbitragem torpe, dessa patifaria do Balbino, da escalação do Inter, também não seria o pior dos mundos. Mas vem a vitória. E isso é outro ponto a se comemorar. O Inter outrora sofria em momentos em que sabia que ia ser difícil e não conseguia a vitória. O Inter tem sabido sofrer e vencer, né? Vide esse cenário. Vide o jogo contra o Santa Cruz em que o Inter escala titulares fora e vence. Então o Inter só não venceu quando jogou com reservas fora de casa em situações muito atípicas. Fora isso, deu conta do recado, né? Veja que o Inter empata com o São Luís com um time completamente descaracterizado e o Grêmio empata com o São Luís com o seu time titular jogando em casa, né? Aliás, pegando os parâmetros, né? De novo. Então, destaques positivos. Robert Renan fez um bom primeiro tempo, caiu um pouco no segundo. É natural também que tirasse o pé. Gustavo Prado. Menino tá sabendo aproveitar as oportunidades. Ele já havia entrado bem contra o Caxias. Ele me parece ter corrido na frente do Gabriel Carvalho, do Ricardo Matias, do Iago Noal. Não estou dizendo que são posições iguais, estou dizendo que eram jogadores muito mais preparados para esta ascensão. E ele meio as laterais, foi comendo pelas beiradas, está já no time principal, né? Surgiu no time titular e foi para mim um dos grandes nomes do jogo. O Luca foi muito combativo, é uma característica dele, é um perfil dele, mas também o tipo de gramado não favorece para o tipo de jogo do Luca, não é? São pontos para a gente destacar. Não condeno o Luiz Adriano pela expulsão, condeno mais a arbitragem, certo? A gente não pode também ficar espizinhando onde o jogador não tem culpa. O Luiz Adriano não tem rendido, é verdade. Outros jogadores também a gente pode questionar, mas a expulsão não passa por ele, tá? O cara tava lá pegando ele, dando soco nele, lá pelas tantas ele se incomodou, foi expulso. Uma arbitragem torpe, como o torpe Campeonato Gaúcho nos apresenta torpes gramados, estádios e condições de trabalho, certo? Vitória que coloca o Inter num lugar mais confortável. Essas polêmicas vazias não devem ganhar repercussão, nem reverberação, porque afinal de contas daqui a 2 semanas vem Grenal, guardemos as nossas energias para o clássico Grenal, não é? E depois tem um jogo de Copa do Brasil, onde o Inter tem a obrigação de ser margem de erro zero. Outro destaque, tá? O Tauolara me surpreendeu positivamente. Não rendeu grandes coisas, mas acima daquele Tauolara que a gente vira no Campeonato Brasileiro do ano passado. Me parece ser o cara que tomou o puxão de orelha e deu a resposta. Então, a gente precisa validar isso.
Uma outra coisa importante, o Inter começou o jogo com o Antony, com o Taualara, com o Luca, com o Gustavo Prado. 4 jogadores formados nas canteiras do Beira-Rio. Então a gente tem que valorizar isso também. E eu que falava antes do jogo sobre o Gabriel, ele ganhou os minutos, não foi bem, porque naturalmente, dadas as condições que a gente falou, o cara ainda não jogou esse ano, né, não desempenhou. Uma coisa me incomodou, tá? E eu vou deixar ela aqui, não é grandes problemas, mas foi o Depena bater o pênalti. Ele não é o batedor oficial, ele vive um momento desequilibrado da sua carreira e há uma compensação para que ele bata. Isso é meio que praxe no Inter, né? Não é uma coisa do Cudê, é de técnicos de outrora até. Ah, temos que homenagear o cara, temos que erguer o cara, temos que fazer bem pro cara, bota o cara a bater pênalti. Eu acho que não pode ser assim. Quem é o batedor oficial? Qual é a linha dos batedores oficiais? Eu sei que dentro de campo tinha o Pedro Henrique, então o Pedro Henrique deveria bater o pênalti, né? Mas bate o Depena pra ficar legal. Não pode ser assim. Isso já nos custou caro. Vocês vão lembrar de histórias recentes. Mas tudo bem. A vitória veio, o Inter é líder. Ali na frente tem Grenal. O Maurício está de volta aí da seleção olímpica, que naufragou e fracassou no seu plano de Olimpíada, não é? Vem expectativa de reforços essa semana. A luta para trazer o Borré mais cedo. Algumas novelas ainda em aberto que devem começar a fechar arcos aí nessa reta final do mês de fevereiro. Então, tudo está no seu lugar. 7 rodadas. O Inter vencendo tudo em casa e jogando bem. Começou a jogar bem fora contra o Santa Cruz, jogou bem fora hoje no gramado terrível do São José. Empatou contra o São Luís, que se mostrou já um bom resultado. De novo, haja visto o que aconteceu com o Grêmio. Tem um jogo de exceção na temporada. Contra o Guarani de Bagé, que andou aprontando para times até mais fortes, né? Então, tudo está no seu lugar. É um bom domingo de carnaval para o torcedor colorado. E a gente volta depois dos bloquinhos e da folia para trazer os destaques na quarta-feira de cinzas. Vou receber o Lucas Dias, setorista de Inter na Band, no nosso Fala Colorado do Íntias, quarta, 11h30 da manhã. Eu te espero, tá bom? Um abraço, tchau!